porque eu não sabia o que fazer, eu nunca tinha visto isso. Tanto que o autismo, eu vim descobrir realmente o que era o autismo com o diagnóstico da minha filha. Eu sempre associo, né? A gente associa o amor ao alimento, à comida. É uma forma de servir nossos filhos, é uma forma de expressar. Então, quando isso não acontece como a gente gostaria, é uma dor muito grande, né? E na época eu achava que a fono trabalhava alimentação, né? E eu nem conhecia, porque era tudo muito novo pra gente. E aí a alimentação assim ficou de lado. Pra depois. E aí quando ele começou a pegar aqui na barriguinha, ele falou assim: Milena, toca aqui. Tudo isso são fezes, parada, de dias aqui. E aí eu falei: pois é, por isso que eu tô aqui pedindo ajuda. A gente já tentou colocar sopa na mamadeira. Ela, pela cor, ela não queria nem tocar na mamadeira. Então deixa a criança com fome, que aí ela vai ter curiosidade. E assim, é bem difícil. Quem dera, né? Muito bem-vindas ao BeabaCast. E hoje nós estamos estreando a nossa segunda temporada. E vamos começar com um tema que, sem dúvida, ele não é leve, ele não é fácil, mas ele é real e precisa ser falado. A gente vai falar de autismo, regressão, seletividade e a história de uma mãe que não foi ouvida por tempo demais, mas que ela não desistiu. Hoje, então, a gente vai receber aqui Milena. Milena é mãe da Mirella e eu quero te dizer primeiro que é uma honra te receber aqui e te dar a voz para compartilhar a sua história, para quem quiser ouvir, para quem quiser saber, porque você me inspira. Ai. E eu sei que você também vai inspirar aí muitas outras mães, mulheres, profissionais, tá bom? Ai, obrigada. É uma honra estar aqui, porque eu acompanho o seu trabalho e sou sua fã. Há meses, eu e meu esposo, a gente te acompanha e a gente tem... Vocês trilharam um longo caminho, né? Sim, pra chegarmos aqui. Sim. Me conta não, porque eu já sei, tá, gente? Eu já conheço. Mas conta pra todo mundo quem é a Mirella. Fale um pouco aí do amor da sua vida. Conte um pouquinho da história dela e o que você tem trilhado até aqui. Porque eu acredito que é isso que todo mundo quer saber, né? A sua história real de vida. A Mirella, ela é autista, nível 3 de suporte. A gente descobriu o autismo dela com 2 anos e meio. Hoje ela tem 6. Ela nasceu com 24 semanas e 6 dias. Então foi um susto pra gente. Passou 99 dias na UTI, fez cirurgia cardíaca. E é uma criança que hoje nos dá muito orgulho, mas que eu digo que foram 5 anos de muita incerteza, muita apreensão, mas assim, a gente sempre tentou fazer de tudo, a gente sempre teve uma fé muito grande, então a gente sempre seguiu. Eu digo que o autismo é um dia atrás do outro, a gente pode tá com algumas dificuldades ali, mas a gente sempre persistiu. Conta pra gente, Milena, quando foi que vocês começaram assim a notar que tinha algo que chamava atenção e que levou vocês a buscar justamente essa avaliação, em busca de um diagnóstico? O que foi que fez vocês pensarem que havia algo que deveria ser, né, ali acompanhado? A Mirella, como ela nasceu prematura extrema, tudo, assim, o andar, engatinhar, tudo foi muito tardio. Então a gente sempre escutava assim: é porque ela é prematura, demora, né? E isso foi ficando. Até que um dia a gente teve acho que foi uma super ideia, foi a melhor coisa que a gente fez na vida, foi colocar a Mirella numa creche. E nisso, toda semana, eu era chamada para reunião. E tanto as professoras quanto a coordenadora da creche, né, sempre pontuavam: olha, a Mirella, ela não socializa. A Mirella começou a andar agora, com 2 anos. Na hora das crianças se alimentarem, a Mirella não toca na comida. A Mirella não quer ficar sentada
sentada perto da comida, assim, ela rejeitava mesmo, ela não queria ficar no refeitório. E isso, com a vivência, né, das professoras e da coordenadora, na terceira reunião, ela chegou pra mim e falou assim: mãezinha, procura um neuro. Elas já sabiam, mas como ela mesma me falou, Milena, eu não posso dar diagnóstico, mas tem alguma coisa diferente com a Mirella. E nisso, nós não pensamos duas vezes, fomos atrás de uma neuropediatra e foram 3 consultas para fechar o diagnóstico. E aí nós descobrimos quando ela tinha 2 anos e meio, e nisso assim que a gente descobriu, no outro dia a gente já estava vendo clínicas para ela, para fazer o tratamento dela, né? E assim, foi difícil, só que como ela era prematura extrema, então assim, sempre tinha aquela pessoa que falava assim: não, porque ela nasceu muito nova, é fase, é tempo, tem 4 meses aí pra que diferencia, né, de uma criança que nasceu no tempo certo, então tá tudo bem, mas não tá. Como que você se sentia, sabe, diante de tudo isso, desse turbilhão de informações e palpites, né? Sim. Como que você se sentia? Olha, eu na verdade não queria acreditar, né, que poderia, porque assim, sempre ficava assim na minha cabeça, ela tem alguma coisa. Outro lado dizia que não, que era prematuridade. E a escola, ela fez com que eu, assim, sabe assim, um start, ela nasceu também num momento muito difícil, que foi na época da pandemia. Então, a gente ter ficado assim, recluso em casa, fez com que ela tá indo. Eu notava alguma coisa assim diferente, mas ao mesmo tempo achava que não, que eu botava não a culpa, né, mas eu achava que seria da prematuridade extrema. Mas o que você notava era sempre relacionado a esse desenvolvimento tardio, ou tinham algumas outras coisas que você observava? Como que era? Você falou que na época da creche, né, ela nem chegava perto do refeitório, que isso pra ela era muito difícil, mas em casa, nesse período, você notava já também essas dificuldades? No período de introdução alimentar, como que foi pra vocês vivenciar essa fase? Olha, quando ela tinha 6 meses, a gente iniciou, e ela comia super bem. Ela comia, e ela sentava na cadeirinha, e tava tudo bem. Quando chegou na fase ali de 1 ano e 2 meses, ela começou a não aceitar mais nada. E aí era fórmula o dia inteiro. Eu tinha que dar fórmula. E nisso o tempo foi passando e eu achava que era normal ela não querer comer, porque eu achava que seria fase, porque outras pessoas falavam: não, isso é fase. Mas não era. Ela tava ganhando peso na época. Então eu achava que tava indo bem. Então o que te chamou realmente assim mais atenção, aquele clique, foi justamente a observação da escola, né? Sim, porque até então todos nós em casa, nós achávamos que ela não fazia certas coisas, ela não comia mais por conta da prematuridade. Sim. Desse desenvolvimento. Em relação à alimentação, eu ficava com uma pulguinha atrás da orelha, mas não... Você achava que era uma fase, né? Que era uma fase. Sim. Pra gente ver, né, como que faz uma grande diferença a gente ter um apoio de uma boa equipe pedagógica dentro de uma escola, porque realmente traz à luz muitas informações que, principalmente quando a gente vai falar assim, uma mãe de primeira viagem, né? E então você não tinha nem como comparar sua filha com outra criança, né? E até dizer assim, as comparações, elas são eficazes? Claro que não, porque a gente sabe que cada criança é única, mas mesmo assim, você não tinha às vezes um parâmetro, né, pra imaginar. E como ainda houve todo o histórico e a prematuridade, esse desenvolvimento, então realmente deve ter sido um momento muito difícil, né? Que vocês devem ter aí sentido muitas dúvidas, né? Acredito que é muito, sei lá, né? Um dilema, né? Será que sim? Será que não, né? E a gente nunca deixa de se sentir culpada, né? O tempo todo, por assim. Mãe é um bichinho que nasceu uma criança, a mochila da culpa, a gente coloca na hora, né? E tudo a gente acha que é culpa nossa.
Então, eu queria te perguntar, assim, qual que foi o pior momento pra você, assim, sabe? Nessa época, quando você começou a ver as regressões, né? Aquelas habilidades que você estava observando que estavam sendo perdidas, alimentação, algumas outras pulguinhas atrás da orelha que você começou a sentir. Qual que foi o pior momento nessa época, você lembra? O pior momento foi em relação à alimentação, porque quando eu descobri que eu tava grávida, isso assim, eu acho que é engraçado, né? Porque quando a gente engravida, a gente fica pensando, eu vou ser assim, eu vou fazer isso, né? A gente cria várias expectativas. Né? Isso. Isso. E aí eu pensava, ela vai comer bem, porque na minha família, tanto materna quanto paterna, todos nós comemos muito bem. Então eu achava que com a Mirella não seria diferente. E aí eu pensava, não, ela vai comer bem, ela vai comer feijão, ela vai comer purê com carne moída. Eu só pensava no purê com carne moída nessa época. E aí, quando ela começou a ter essa regressão, né, da alimentação, eu ficava, o que tá acontecendo? E nisso nessa época a gente morava em São Paulo, e aí eu fui pro Ceará. E aí no Ceará, fui pra casa dos meus avós, e aí ficava, vamos dar leite de vaca, vamos testar, vamos dar uma sopinha na mamadeira. E não ia. E aí eu comecei a me preocupar. E nisso a gente ia em pediatras e fazia exames e tá tudo bem, tá tudo bem. E como era a Mirella nessa fase? Além dessa questão alimentar, tinham algumas outras coisas que podiam te preocupar? Como que era o sono dela? Como que era essa interação com vocês? O que você observava na sua filha? O que mais te preocupava também? Eu sei que assim, mãe, né, a gente sempre... Alimentação, meu Deus. Eu acho que a gente... Uma forma, às vezes, até da gente dar amor, né? Sim. Eu sempre associo, né? A gente associa o amor ao alimento, à comida. É uma forma de servir nossos filhos, é uma forma de expressar. Então, quando isso não acontece como a gente gostaria, é uma dor muito grande, né? E assim, e para além dessa questão alimentar, o que mais que vocês começaram a vivenciar nesse período? O que levava vocês a buscarem os pediatras era a seletividade em si, ou você já observava outras demandas que te preocupavam? Isso tudo antes do diagnóstico, né, Milena? A agressão. A Mirella era assim, se ela pedisse alguma coisa, mesmo que apontando, né, se a gente não desse, ela começava a se autoagredir. Então ela batia a cabeça no chão, ela batia a cabeça na parede, e isso era o que me deixava louca. Com certeza. Porque eu não sabia o que fazer, eu nunca tinha visto isso. Tanto que o autismo, eu vim descobrir realmente o que era o autismo com o diagnóstico da minha filha. Então isso me deixava assim, perturbada. Perdia o sono, sabe? Porque tinha essa questão da atividade, tinha a questão da seletividade alimentar. Aí veio a escola e falou, ela não quer socializar. E aos poucos, com o tempo, por mais que tivesse pessoas assim falando, não, é fase. Meio que eu sentia que tinha alguma coisa diferente com a Mirella. Eu sentia, mas não sabia o que era, e eu acho assim que a agressividade e a seletividade alimentar foram as principais queixas. Em relação ao sono, ela até que dormia bem, às vezes acordava 5 horas da manhã, eu achava isso normal, né, 5, 6 horas, mas ela dormia bem. Deve ser muito difícil, né, você passar por realmente essas incertezas, né? Sim. Não saber como lidar e o que fazer. E depois que vocês receberam o diagnóstico, você disse que vocês foram já buscar profissionais. Sim. Que pudessem amparar, né, todo o tratamento. Eu imagino que a gente tenha que vivenciar talvez aquela dor, né? E ao mesmo tempo não tem muito tempo também pra esperar. Tem que ir com dor mesmo e buscar resolver, até porque a gente sabe que o tempo de desenvolvimento ele tá acontecendo. Então a intervenção ela precisa realmente ser logo para que a criança possa desenvolver ao máximo. Então, imagino como que isso deve ter sido. E me conta como que foi, então, já essa nova saga de conhecer profissionais, para onde foi o tratamento, o que melhorou, o que mudou na vida de vocês através, né, desse tratamento, logo depois do diagnóstico, o que mudou? Como que foi nessa fase? Quando a gente iniciou o tratamento dela, a agressividade foi o primeiro ponto, assim, que mudou
mudou bastante. Isso em São Paulo, né? Isso em São Paulo, sim. Ela tinha 2 anos e meio. E aí, o tratamento da Mirella foi algo que mudou muito, assim, até o nosso convívio em casa. A agressividade dela, ela diminuiu bastante. E aí, uma coisa, assim, que eu não sai da minha cabeça é que no laudo da Mirella foi assim, né? De 20 a 25 horas semanais de psico, fono, TO e fisioterapia. E na época, eu achava que a fono trabalhava alimentação. E nisso, eu lembro que quando a gente foi fazer a anamnese com a fono, a primeira coisa que eu perguntei, você trabalha alimentação? E aí ela falou, não, aqui é... E eu nem conhecia, porque era tudo muito novo pra gente. Então, e aí a alimentação, assim, ficou de lado. Pra depois. Mas lá na frente. O que mais realmente, assim, mudou nessa época foi a questão da agressão dela. A comunicação também mudou, porque ela começou a apontar pra gente, porque antes a gente ficava no adivinha. Passava assim, a gente dava uma mamadeira pra ela. Passava assim um tempo. Se ela chorasse, eu falava, acho que ela tá com fome. A gente sempre ficava de 3 em 3 horas, como se ela fosse bebê ainda. De 3 em 3 horas eu dava lá uma mamadeira, mesmo sem... Ela não pedia nada. Então, assim, no começo, a terapia ajudou nisso. Sim, então nessa fase, a alimentação dela ficou basicamente a fórmula. Sim, a fórmula, e ela começou a comer a bolacha maisena, que continuou aí com a gente até setembro de 2025, todos os dias. A base praticamente ficou o biscoito, a bolacha maisena e o leite. Até água. Muitas vezes as pessoas falavam, olha, a Mirella, ela vai ter dificuldade, vai ter problema renal muito cedo, porque ela não toma água. Isso me preocupava muito. O que mais te preocupava? Como que era o trânsito intestinal da Mirella? Era tranquilo? Não. Fala um pouco disso. Como que, assim, você se preocupava com tudo isso? O que vocês viviam nessa época? Eu imagino que a gente vê nosso bebezinho ali, né? Que pra gente, nossos filhos são sempre bebezinhos, né? A gente já tava crescida, mas sim. Numa alimentação tão restrita e muito provavelmente associando essas dificuldades, né? Com o intestino e tudo mais, é muito doloroso, né? Então, o que vocês viviam de sintomas já nessa época? Já tinha melhorado algumas coisas, né? Graças a Deus, com toda a intervenção terapêutica, trouxe evolução, mas ainda tinham, né? Muitas outras coisas que ainda não estavam melhorando. O trânsito intestinal da Mirella era, em uma semana, ela fazia cocô 2 vezes na semana, 2, 3 vezes no máximo. Então ela passava de 1, 2, já chegou a passar 3 dias sem fazer cocô. E isso nos preocupava. E aí o que a gente fazia? Tacava Lufital, porque a gente notava a barriguinha dela bem distendida. Quando a gente tocava, super oca. E nisso, uma vez eu fui no pediatra, praticamente pedindo socorro. Cheguei no pediatra e falei, olha, a Mirella não tá fazendo cocô. Isso tá mexendo muito com ela, porque a gente nota que mexe muito. E, assim, no começo da intervenção, melhorou a agressividade. Só que no decorrer do tempo, hoje eu vejo que por conta da barriguinha dela, essa questão de agressão, ela nunca cessou, porque ela tava pedindo ajuda e eu não sabia de onde vinha, o que era que estava causando. E aí eu fui no pediatra, e aí ele disse assim, você tem que mudar a alimentação dela. Eu falei, sim, a gente tenta mudar. E aí quando ele começou a pegar aqui na barriguinha, ele falou assim, Milena, toca aqui, tudo isso são fezes, parada, de dias aqui. E aí eu falei, pois é, por isso que eu tô aqui pedindo ajuda. E aí, esse dia, assim, eu lembro que eu fui com uma dúvida e saí com milhões de dúvidas, porque eu não queria estar certa, nem queria estar errada, eu queria ser acolhida ali naquele momento. E aí o médico olhou pra mim e falou assim, aqui você vai ter que dar um remédio aí pra soltar, mas você tem que alimentar ela. Eu falei, mas doutor, o senhor sabe, ela é autista, ela tem uma seletividade alimentar muito grande, então pra mim é muito difícil. A gente tenta de todas as formas, a gente já tentou colocar sopa na mamadeira
mamadeira, ela, pela cor, ela não queria nem tocar na mamadeira. Então deixa a criança com fome, que aí ela vai ter curiosidade. E assim, é bem difícil. Quem dera, né? Eu não vou nem dizer assim, porque se fosse realmente tão simples assim, talvez a gente nem tivesse. Talvez eu faria outra coisa, minha profissão seria diferente. Porque o tanto de criança que passa por esse tipo de situação, de ficar com fome, de ser deixada com fome, ou de fazer trocas na alimentação, enfim, de ser pressionada, né? Porque se isso tudo resolvesse, era bem simples, mas não tem como, né? E principalmente com tanto desconforto, né? E provavelmente é muito isso que você disse mesmo. Às vezes ela não sabia como te explicar, né? Como te dizer. E você também não conseguia entender o que estava acontecendo. Sabia que tinha algo, mas não sabia exatamente o que, né? E depois dessa época, né? Vocês passaram ali, fizeram um medicamento e tudo mais. E como que isso foi desenrolando? Como que isso foi desenvolvendo no dia a dia de vocês? Não melhorou. Quantos anos ela já tinha nessa época? Ela tinha 3 anos. E aí, de 3 anos até aqui, o que vocês viveram aí? Vocês, nessa época, moravam em São Paulo. Sim. Hoje você tá aqui em Manaus. Sim. Manaus, entendeu? Então, o que foi que assim, de lá pra cá é um mundo de coisas que devem ter acontecido, né? Então, o que você buscou nessa época? Porque a gente sabe aqui que você não desistiu nem um minuto. Por mais que você foi, olha, não é isso. Pode ser outra coisa, ou então troca alimentação. Não é simples, não consigo. Não, por aqui eu não consigo, mas vou tentar e vou encontrar uma outra alternativa. E você foi sempre buscando. O que mais que você ainda fez depois disso? Onde mais você ainda foi? Porque você foi um monte de lugar, né, minha mulher? Com 3 anos e meio, o Bruno se formou. Uhum. E aí ele conseguiu o seu primeiro emprego, que foi aqui em Manaus. E aí eu falei assim, vai pra Manaus, vai primeiro. Uhum. Depois eu e a Mirella, nós vamos por último. Vai Sim. lá, se organiza. E nesse meio tempo em que ele veio e a gente tava nos preparativos de vir também, eu ficava pesquisando na internet. Clínicas, lugares, né, pra morar. Tinha que ser perto de clínica. Sim. Porque a nossa rotina sempre foi puxada, né? Uhum. Desde quando a gente descobriu o autismo da Mirella, de segunda a sexta, terapia. Uhum. Você tinha rede de apoio lá em São Paulo? Sim, minha mãe, minha irmã e meu padrasto. Certo. É a minha rede de apoio. E aí você veio pra cá, pra Manaus? Sem conhecer ninguém. E foi muito difícil, porque quando a gente chegou aqui, a Mirella passou um mês bem. E aí nisso a gente já colocou clínica. E dessa vez a gente colocou com nutricionista. A gente encontrou um lugar que tinha nutricionista. E aí, com 1 mês e meio, 2 meses, a Mirella, ela regrediu novamente, né? Ela não dormia bem. Então, todos os dias, 4 horas, 4:30 da manhã, ela acordava chorando muito e se batendo. E nisso, eu me desesperei, que não tinha rede de apoio. Sim. E o Bruno, ele trabalhava todos os dias. Uhum. Então, eu ficava com ela na madrugada. O Bruno me ajudava também, mas eu falava, não, Bruno, como você trabalha e você tem, né, horas a cumprir, você descansa. Eu fico com a Mirella. Sim. E aí ele, Milena, é pesado pra você, porque nessa época eu não conseguia fazer nem o mingau dela, porque ela queria que eu passasse o tempo inteiro deitada com ela numa cama. Nessa época, eu lembro assim, eu ia tomar banho, ela vinha com minha roupa na mão, ela não deixava eu tomar banho. Uhum. Foi uma época muito dolorosa pra mim e pra ela, pra todos nós. Com certeza. Era uma época que, como eu não conseguia nem fazer o mingau dela, eu não conseguia fazer a nossa alimentação. Então foi uma época que todos os dias era pizza, hambúrguer, pastel, porque eu não conseguia mais, eu não tinha mais vida. Foi uma época muito difícil pra mim, muito difícil pra Mirella, pro Bruno. E nisso eu vi que não tava dando mais. E aí eu voltei pra São Paulo, porque ela com muita crise, acordava todos os dias. Ela só queria ficar dentro de um quarto.
quarto. Vocês, aqui, quando vocês vieram, vocês conseguiram suporte profissional? Algo que, principalmente nessas situações de crise que vocês vivenciaram, como que foi pra você, né? O que você buscou nessa época, até antes de ir pra São Paulo? Porque eu imagino que isso deve ter sido algo que vocês devem ter tomado uma decisão. Agora não dá mais. Mas com certeza vocês devem ter feito tentativas, né? Até pra se manter junto, né? Mas fala um pouquinho de como foi isso pra você, essa dificuldade que você pode ter vivenciado. Nessa época, a gente tinha colocado Mirella numa clínica, e ela fazia tudo. Sim. Nutrição, psicóloga, fono, TO. Ela tinha todo o aparato. Só que muitas vezes ela tinha uma carga horária de fono de 3 vezes por semana. Ela não cumpria porque sempre no último horário ela começava a chorar e começava a ter crise. Então nunca cumpria a carga horária. Ela levava muita falta. Assim, a gente ia na primeira sessão, da segunda em diante a gente ia pra casa. Então foi difícil, muito difícil conciliar tudo, né? A terapia, o cuidar da Mirella. Sim, e nessa situação, porque assim, vocês vivenciavam toda essa dificuldade com essa autoagressão e ela te buscar o tempo inteiro, porque imagina, né? Se você tá se sentindo mal, quem que você procura? Sua mãe. Então, Mirella certíssima, né? Sim. Com certeza, o ponto de apoio e de suporte dela e que provavelmente ajudava ela a se manter regulada. Talvez o único ponto que ajudava ela a se sentir regulada, diante de provavelmente todo o desconforto e dor que ela sentia naquela época. E aí eu te pergunto, o que era trazido com relação a esse lado, né? Essa questão orgânica que era visível que estava acontecendo, né? Tudo bem, a gente tem acompanhamento necessário de fono, de TO, de psicoterapia, de tudo que é indispensável no tratamento, a gente sabe disso. Mas só que antes disso, a gente tem um corpo de uma criança, um organismo ali, né? Que principalmente se não tá bem, como é que vai se manter regulado? Até para cumprir as horas que são necessárias para chegar nessa evolução que a gente tá buscando. Então, e esse lado, tinha algumas possibilidades? Tinha algumas probabilidades de busca, né? Como que foi isso para você, assim? Alguém te dava uma luz? Olha, tem assim, do diagnóstico do autismo para hoje, a gente começou com uma clínica em São Paulo e depois a gente foi para outra, que a gente teve todo o suporte. E nisso, a psicóloga, quando ela fazia o relatório, ela sempre colocava uma observação, encaminhamento para nutricionista. Maravilhosa ela, perfeita. E aí, nisso é um ponto que eu tinha medo. Por que você tinha medo? Diga para a gente. Porque quando falava em nutrição, falava assim em exames. E no fundo, eu sabia que não estava tudo bem com a Mirella. Mas da forma que a Mirella nasceu, eu comecei a sentir medo do novo. Então a nutrição era algo novo, porque eu já sabia como funcionava a terapia ocupacional, a terapia de fono, mas a de nutrição. Aí falava-se em exames. E eu sabia que a alimentação que a Mirella tinha, o exame dela não estaria bom. Então, eu sempre tive medo. Eu queria ir, mas não ia. Entendi. Quando chegamos em Manaus, nessa clínica, né, tinha a nutrição. E aí, foi pedido os exames dela, nós fizemos. E não, tá tudo bem. E nisso, passavam-se as semanas. E, eu trouxe uma bolacha diferente pra Mirella comer. E eu achava que, nossa, tá indo super bem, porque ela já vai comer outra bolacha que não é a maisena. Só que no fundo, hoje eu sei que não tava nada bem. Sim. Por que você sabe disso? Conte para mim. Porque a gente costuma falar lá em casa que existe a Mirella antes da Evolutri e depois da Evolutri. Antes da suplementação, depois da suplementação. A Mirella é outra criança. Quando eu tava pensando, né, no que a gente ia conversar hoje aqui, é muito impactante pra mim também, né? Eu sei que pra vocês que procuram a gente, né, profissionais, vocês sempre vêm com muitas esperanças. E eu acho que não podia ser diferente, porque se eu não consigo te transmitir nem esperança, o que eu vou conseguir te dar ali, pelo menos de suporte, né? Então isso pra mim é algo muito... é uma responsabilidade muito grande, sabe? E sim,
A gente estuda muito, a gente se prepara muito, porque a gente quer fazer o melhor, a gente quer entregar o melhor. E quando eu começo a desenvolver o raciocínio clínico diante do caso de uma criança que chega pra mim, o raciocínio clínico, ele é lógico, né? Na minha cabeça já é muito lógico, mas ao mesmo tempo, eu não sei exatamente o que vai acontecer. Porque cada criança é uma criança, né? Sim. Então, algo que você estuda e que você espera que aconteça é completamente diferente de você ver acontecer. Então, sinceramente, é muito impactante pra mim também vivenciar tudo isso. E eu sempre digo, se eu não nasci pra fazer isso, eu não sei pra que foi que eu nasci. Eu acho que foi mesmo pra tirar meus pilongos e cuidar dos filhos de quem me procura, sabe? Porque eu saber da tua história e tudo que vocês tiveram que passar até encontrar alguém que pudesse olhar de verdade pra Mirella e dizer assim, acho que não está realmente tudo bem, vamos investigar e vamos tratar. Porque nada do que se passou com a Mirella até aqui, do ponto de vista gastrointestinal, não tinha tratamento. Não. Tanto que isso foi feito há poucos meses, né? Foi Sim. iniciado há poucos meses e realmente a gente tem muitos avanços. Então, assim, eu sou muito grata pela confiança, né? Eu não sei realmente o que te trouxe, né? Eu sei que é Deus, né? Ele vai colocando, né? De acordo com o que tem que ser mesmo. A gente não sabe das coisas, a gente não sabe de nada, né? Isso que é verdade. Mas eu sou muito grata pela confiança. Porque você já tinha passado por tantas experiências ruins e, de fato, é muito o tema desse episódio hoje. Mas você não desistiu. Você ainda teve forças pra acreditar e confiar. Sim. Quando se falava assim em nutricionista, eu tinha muito medo. Porque eu comecei a seguir vocês no Instagram. E aí eu via, né, as oficinas. E aí eu falava assim, meu Deus, como é que a Mirella... Porque a gente vê eles cortando, descascando. E eu falava, como é que vão trabalhar a alimentação com a Mirella se ela nunca pegou numa colher? Nunca pegou. Como é? Aí eu pensava, ai meu Deus, será que dá certo? Será que não? E aí, nessa época, eu estava em São Paulo, troquei de pediatra, fui em uma consulta, ela fez o que em 3 anos não fez. Ela falou, vamos pedir isso, sobre doença celíaca, H. pylori, vamos investigar a Mirella. E nisso começou a saga do diagnóstico da doença celíaca, que confesso que o diagnóstico da doença celíaca para mim foi pior do que o do autismo, porque eu achava que não tinha solução, que ela ia comer ruim. Ela já comia mal, eu achava que ela iria comer pior ainda. E a base da alimentação da Mirella sempre foi o glúten. Esses anos inteiros sempre teve o glúten 24 horas por dia, porque ela não largava a bolacha maisena da mão. Ela não tinha horário para comer, era o dia inteiro. Se ela me pedisse a bolacha, eu dava para ela. Então eu pensava, o que será da Mirella? O que será? O que vai acontecer? O que é que ela vai comer? E o que aconteceu? Assim, a gente consegue ver aqui muito claramente, eu acho, na tua história, né? Na história da Mirella, como faz diferença profissional capacitado. Sim. Autismo não é para amadores. Não. Trabalhar com crianças não é para amadores. Você precisa saber o que você está fazendo. Você não sabe? Encaminha. Olha, tem alguma coisa? Não sei o que é, também não sei por onde ir. Mas eu conheço um profissional X que, de repente, pode te ajudar. Às vezes, o melhor que você pode fazer por uma mãe, por uma criança, é encaminhar para um outro profissional que vai poder ajudá-la. Não é verdade? Sim. Então, assim, a gente vê uma escola que trouxe apoio, suporte, ampliou teu olhar, né? Ali foi essencial na sua vida, naquele período, tanto que até hoje você lembra com carinho. Sim. Você também vê aí uma história grande de profissionais que você passou que talvez não tenham olhado como deveriam para vocês, né? Enfim, investigado a fundo, por que razão não sei. E a gente também vê o que você acabou de colocar, um profissional que em uma consulta fez o que ninguém fez em 3 anos. Então, como realmente faz a diferença? Faz. É uma família inteira impactada. Sim. Mudou nossas vidas a partir dessa consulta. Quando ela pediu os exames, quando saiu o exame da doença celíaca,
eu chorei bastante. Porque foi algo que mexeu muito comigo. Justamente pela base da alimentação da Mirella ser glúten. Como eu havia falado anteriormente, na minha família a gente sempre comeu bem. E na casa da minha mãe, que era a nossa rede de apoio, é glúten 24 horas por dia. E aí eu desanimei. Tipo assim, tu tinha talvez uma esperança de que um dia ela fosse consumir essa comida toda da família e tudo. Sim. E talvez tu tenhas visto ali um sonho que morreu. Porque ela não pode consumir glúten. Então, se eu tinha essa esperança, talvez não tenho mais, né? Sim. Imagina. Tipo um outro luto ali, né? Foi uma época muito difícil pra mim. Isso foi em São Paulo. E aí eu entrei em contato, né, com a Evolutri. E eu passei meses. Eu ficava... De lá de São Paulo. Lá de São Paulo. Inclusive, quem me indicou vocês foi uma nutricionista dessa outra clínica de São Paulo que fez um encaminhamento para nutrição. E como ela sabia que a gente já estava indo para Manaus, ela encaminhou você. Maravilhosa. E aí eu ficava assim perguntando, vocês trabalham com... Eu já sabia que trabalhava com crianças autistas. Sim. Mas aí eu falava assim, olha, ela é nível 3. Ela não fala. Porque eu achava que não tinha como. Eu achava que não tinha como trabalhar com a criança como a Mirella. E aí foi me passado todo o suporte. Olha, fazemos isso, e eu fui falando e perguntando e as meninas respondendo. E aí eu tinha medo. Quando a gente marcou a primeira consulta, que foi contigo, eu fui com muito medo, porque de novo a questão de exames. Eu tinha esse medo de exames. Porque eu sabia que não estava indo bem, mas eu sabia que precisava ser feito. Sim. Então, eu acho assim que com o diagnóstico da doença celíaca, por mais que fosse uma dor muito grande para mim, foi ao mesmo tempo um start. Falei assim, eu preciso fazer isso aqui. Sim. E quando eu saí da sua consulta, que eu entrei no carro, eu falei assim, meu Deus, porque eu não vim antes? E aí vem a mochilinha da culpa de novo. A gente se sente. E o que foi que te fez sentir isso? Por que eu não vim antes? Porque se eu tivesse ido antes, a gente já teria descoberto antes o diagnóstico, né, da Mirella, a doença celíaca. E a gente teria tratado ela e ela estaria bem como ela está hoje há muito tempo. Porque nesse tempo todo a gente sofria com ela. Sim. E um detalhe importante que sempre que, assim, ela na época que ela acordava de madrugada, eu pensava, tem que aumentar o remédio de dormir. E no fim eu lembro que na sua consulta você falou assim, Milena, ela estava pedindo socorro, ela estava sentindo dor. E eu achava que não, na época. Eu não passava pela minha cabeça que seria dor. Passava na minha cabeça que era uma cidade diferente, sem rede de apoio. Era só eu e o pai. Quando em 4 anos de vida tinha o avô, a avó, a tia. Então eu não sabia que a minha filha estava pedindo socorro. E eu vim descobrir mesmo, foi na sua consulta. E eu fico, assim, aliviada de poder ter te ajudado a ter essa clareza. Porque comunicação, a gente sabe, você sabe disso com certeza muito melhor do que eu, porque você é mãe da Mirella, não é só através das palavras que a gente comunica. Não. E quantas crianças comunicam ou tentam comunicar, né, aquilo que sentem, da forma que encontram, que às vezes vai ser mesmo se machucando e batendo a cabeça na parede, porque caraca, tá doendo muito e eu não sei como que eu digo que tá doendo e de que forma que alguém vai entender que tá doendo, porque tá doendo, mas é pra eu sentar, tá doendo, mas é pra eu, sei lá, fazer atividade, não sei das quantas, tá doendo, mas é... Então, assim, quantas crianças, né, Milena, não vivenciam algo assim? Então, eu fico aliviada de poder ter aberto esse mundo para você entender a sua filha. Sim. Cada vez mais. A individualidade dela, as particularidades daquilo que tá acontecendo no corpinho dela. Para que você possa compreender, né, quando ela tiver uma dificuldade e justamente, né, o que será que tá acontecendo?
pela perspectiva dela, né? Da melhor forma possível. Então eu acredito que esse é o maior alívio, tanto pra você quanto pra ela. Porque você entender o que tá acontecendo te proporciona o quê? Encontrar uma solução, né? Buscar uma solução. Então eu fico realmente muito aliviada de poder esclarecer. Claro que eu não sou a dona da verdade, não sei todas as coisas. Mas quando a gente vai falar do ponto de vista orgânico, tem muitas coisas que são claras como a luz do dia. Às vezes eu não... Ela vê, graças a Deus, munida de vários exames, né? Tudo bonitinho ali que deu pra gente avaliar muito bem. Mas às vezes eu não preciso nem de um exame bioquímico. Eu consigo avaliar a criança através dos sintomas, através do que ela tá mostrando ali. Porque não tem como tá tudo bem com o abdômen super distendido. Não tem como tá tudo bem uma criança que não consegue dormir. Não tem como tá tudo bem uma criança que não consegue regular sozinha, participar de uma atividade. E eu nem tô falando só do ponto de vista de interação social. Eu tô falando mesmo dela ficar bem com ela mesma. Né? Então não tem como tá tudo bem. E que bom que a gente tem conquistado cada dia mais, né? Eu fico muito feliz de fazer parte disso. Tu não imagina o quanto. É por isso, inclusive, que você tá aqui. Porque eu quero que essa mulher conte para todo mundo o quanto que ela persistiu e continua. O quanto que ela acredita na filha dela. O quanto que ela é um exemplo de... Não tem nada que a gente prescreva, que a gente oriente que não seja feito. Né? Você, assim... A gente sabe, né, que existem... Eu não tô aqui também julgando, né, outras mães, porque a gente não pode generalizar, cada um tem as suas dificuldades e batalhas, mas assim, dentro de todas as possibilidades, a gente vê o nível de engajamento que você tem, né, no tratamento da sua filha. Então, conta como que tá sendo, né, a suplementação. Tá sendo difícil a suplementação? Tu lembra o que eu falo sobre a suplementação? Eu falo, olha, é ruim, não é gostoso, é ruim mesmo, mas é bom, né? É ruim, mas é bom. Eu lembro que no dia que eu saí da consulta, eu saí com uma pastinha, né? Sim. E aí eram 2 folhas de suplementação. E aí eu cheguei em casa e falei, meu Deus, como eu vou fazer pra dar a suplementação da Mirella? Porque ela, até então, era uma luta pra dar remédio à Mirella. Tinha que ser o Bruno segurando de um lado e eu do outro, e o outro, uma mão segurando, a outra com a colher, com a seringa. Um aperreio. Era muito difícil. E aí, nas primeiras semanas, foi isso. Um pega no braço, outro na perna, Jiu-jitsu. Outra mão. Essa é uma técnica milenar. E derramava e vamos lá, coloca mais de novo. E aí chegou, acho que na 3ª semana, eu mostrei pra ela a seringa e a colher. E aí, hoje, dessa 3ª semana, até hoje, ela ama o horário da suplementação dela. Que coisa boa. É incrível, é surreal. Eu nunca vi Mirella querer tomar uma suplementação, que eu chamava remédio, né? Sim. Sim. Tudo bem. Eu nunca vi a Mirella querer tanto tomar um medicamento. Tanto é que ontem era tarde, ela chegou com a seringa como se quisesse dizer, mamãe, eu quero tomar um remédio. Tá na hora. E a Mirella mudou muito, muito, muito. Tanto que antes da suplementação, né, a gente sempre escutava quando tinha entregas de relatórios que a Mirella não passa 5 minutos sentada numa mesa. Não tem um tempo de mesa, não tem um bom tempo de mesa, né? Uhum. De 1 a 2 minutos ela quer fugir. E depois da suplementação, ela passa meia hora, 40 minutos. Ela mudou muito, muito. A gente nota assim que nas atividades que a gente faz, parece que ela pega as coisas mais rápido. Ela tá repetindo tudo que a gente fala. E uma coisa muito, assim, que mexeu muito também com a gente, assim, para um lado positivo, ela não gostava de água. Hoje ela toma água gelada, porque ela não gostava dessa textura gelada. Hoje ela toma água gelada e toma 2, 3 copos. Não, tá uma beleza. Tá uma beleza. Tá uma maravilha. Tá conseguindo até tomar banho. Conseguindo tomar banho. Tu, né? Tô falando. Ah, sim. Hoje eu consigo tomar banho, lavo meu cabelo. Tem o famoso banho premium, né? Sim, esse mesmo. Menina, tô super bem, sabe? E a Mirella tá feliz?
Muito. A Mirella, a gente fala que nós tivemos 2 Mirellas. A Mirella antes da suplementação e a Mirella da suplementação pra agora, né? Porque ela é outra criança. O esperar, em relação à agressividade dela, mudou muito. Nada faz o que os nutrientes fazem. Sim. E quem sabe, eu tenho uma amiga muito querida, que inclusive minha professora também, é uma pessoa que eu admiro muito. E ela inclusive é a fundadora da maior pós-graduação de nutrição no autismo do Brasil, né? E eu sou professora lá, tenho essa honra. E ela começou toda essa movimentação porque ela diz assim, uma frase que eu compactuo muito. Ela quer um mundo em que todo autista tenha sua nutricionista. A gente sabe que a base é o orgânico. Não tem pra onde correr. Se a criança tá bem, as outras coisas vão fluir. O aprendizado vai acontecer, as habilidades vão ser desenvolvidas. Então, a prioridade no tratamento, na minha opinião, humilde, deveria ser justamente essa, né? O orgânico. E eu não entendo por que muitas vezes acaba ficando para depois, né? Assim, as orientações sempre são para deixar para depois. Muitas vezes a gente vê isso. Mas quando a gente começa a ver o resultado, até do que impacta no restante, até das próprias outras áreas de terapia e tudo, a gente vê como é óbvio que deveria realmente começar pela base orgânica para que tudo pudesse evoluir de uma forma mais efetiva. Claro que não é linear, a gente tem altos e baixos, não é perfeito, né? Porque são muitas variáveis, mas ao mesmo tempo a gente enxerga de longe, né? Sim. Os resultados e os benefícios. E que bom que vocês agora estão mais felizes. Sim. A suplementação trouxe uma qualidade de vida para a Mirella, não só para ela, quanto para mim e pro Bruno. E conta também como tem sido a experiência na terapia alimentar, né? O que Mirella anda? A gente saiu de uma bolacha maisena de manhã, de tarde e de noite. Sim. E hoje? A gente tá o quê? Foi novembro? Dezembro? Foi dezembro. Dezembro. 2 meses? 2 meses. E ainda teve o recesso, né? Não sei se chega a ser 2 meses completos de tratamento. É. Mas conte. Como está essa experiência ao longo desses quase 2 meses de terapia? Olha, ela tem o horário do leite pela manhã, tem o horário do almoço, do lanche e do jantar. A gente tem uma rotina bonitinha Tem uma agora. rotina, tanto é que no dia que da consulta, né, eu te perguntei, né, eu falei assim, se ela pedir o leite... Aí você falou, a cozinha vai estar fechada. Sim. E aí eu pensava, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou estruturar isso? E hoje nós temos uma rotina super organizada. E como foi que você fez? Foi aos poucos. Foi aos poucos. Isso, fale pras mães aí que estão ouvindo. Como foi que você fez isso acontecer? A gente sabe que é difícil. Sim, sim. A Mirella, ela tomava leite de caixa. Não tinha marca específica, era qualquer leite. E aí foi passado o leite vegetal. E aí eu pensei, meu Deus, porque até a cor é diferente do leite que a gente compra de caixa. Tudo diferente. E aí vinha naquela questão antiga, que quando a gente tentava colocar sopa, tentava mudar o leite dela, só em ver a mamadeira ela não queria. E aí o que foi que eu fiz? Tanto é que eu até te perguntei, como é que eu coloco no começo? Tem tantos ml, aí você disse, é você que conhece sua filha. E era esse o meu medo, porque quando se fala em nutricionista, a gente pensa que existe, assim, aquela fórmula, né, de... vai substituir o leite, então você vai ter que dar 50 ml, acha que vai ser assim, super rápido. Sim, quem dera. E não, e aí eu fui respeitando, né, o tempinho dela. Devagarzinho. Sim, fui aos poucos. Se for 5 ml já tá valendo. Era esse o meu pensamento, Exato. porque eu saí da sua consulta sabendo disso, que o que importa é começar. Exato. Então, aí eu fui, né, colocando 10 ml. Aí no outro dia colocava, sei lá, uns 12. Sempre, todo dia aumentava um pouquinho. Até que chegou um dia que ela toma tudo. Ela adora o leite vegetal. Assim, foi algo que eu tinha medo. Porque ela passou 5 anos da vida, mais de 5, né? 6 anos
da vida dela, acostumada com o leite de vaca. O leite de vaca, sim. E hoje ela tem um repertório. Sim. Conte, por favor, tia Vanessa, muito orgulhosa, né? Sim. Hoje, as bolachas dela, a maisena, eu fiz antes um pouquinho de descobrir a doença celíaca, né? Sim. Eu fiz uma adaptação. Uhum. Eu lembro que quando tu me contaste dessa tua adaptação, eu falei, minha filha, a parte mais difícil, tu já fez. Foi justamente isso. Sim. Já tinha colocado pra dentro batata e cenoura. Então, era aquela tua forma, né, diferente de fazer, parecido com... Sim. Com o que ela tava mais habituada. Mas eu falei, mas mulher, o mais difícil tu já fez. Agora a gente consegue trabalhar a partir daqui. Sim. Eu comecei a fazer as bolachas, né, a batata doce, porque como a bolacha maisena é doce, eu pensei, se eu colocar a batata portuguesa, eu acho que ela não vai se adaptar, então eu vou puxar pra batata doce. E a cenoura. Sim. E aí, o que eu fazia, né? No começo eu fazia a bolacha e fazia os furinhos da bolacha maisena pra parecer. E aí, quando ela comeu, foi uma festa. Eu falei, então, a partir daqui eu não sabia da doença celíaca, mas assim, eu tinha preocupação porque era só industrializado que ela comia. Então, eu passei a fazer as bolachinhas dela. Mas também ela comia, né? Tanto a maisena quanto essas que eu fazia. E aí, na consulta, quando você montou, né? O café da manhã pode ser o leite, né? E aí, você falou assim, você pode colocar um franguinho bem desfiadinho aqui. E eu não tinha pensado nisso. Você pode colocar arroz, pode colocar um feijãozinho branco, né? Eu não tinha pensado nisso. E aí, você falou assim, como você conhece sua filha, você vai fazendo de acordo com o que você acha que ela vai aceitando. E aí, eu lembro que eu fiz uma bolacha, eu coloquei os 3 de uma vez. O feijão, o frango e o arroz. Ela comeu de boa. Hoje ela come e ela quer mais. O que eu sei agora é que quando ela tá na sessão e acaba, ela fica brava. Fica. E ela gosta de ir pra terapia? Ela ama. Quando a gente chega... Ela é uma querida. Quando a gente chega, tem que segurar a porta. Eu tenho que chegar... Já quer entrar. Eu tenho que chegar primeiro na porta, porque se for ela já chega abrindo tudo, ela quer entrar na sessão. E ela ama a terapia. É um momento também, assim, até pra mim ali, porque eu sei que eu tô fazendo o meu melhor ali, né? Eu sei que a Mirella tá evoluindo ali a cada sessão. Nos primeiros dias ela não quis, né? Porque assim, a gente acha, isso talvez acho que seja até uma dúvida, né? Um medo de outras mães, né? A gente acha que quando vai numa sessão com a nutricionista, a gente já acha que na primeira sessão a criança vai sair e vai comer tudo. Quem dera, eu era rica. Você assim. E não é assim, é um trabalho assim de formiguinha que vale muito, muito, muito a pena. Tanto que, assim, uma coisa muito, muito interessante, assim, importante até, antes da suplementação, voltando ali para aquela questão de quando a gente veio para Manaus que não tinha rede de apoio, né? A gente... vamos dar um passeio, vamos ao shopping, vamos num parque. Não dava 10 minutos, Mirella se jogava no chão. Mas não era um se jogar de birra, de crise, não. Ela falava, era como se ela quisesse dizer assim, mamãe, eu tô cansada. E hoje eu sei que era falta de suplementação, era falta de nutrientes. Ela não andava, ela não queria, tinha que ser no colo. E hoje a gente anda 2 horas no shopping. Ela tá feliz da vida, corre, pula. Faceira. Sim. Suplementação foi assim o divisor de águas assim, nas nossas vidas. Foi mesmo assim, trouxe uma qualidade de vida surreal pra gente. Fico muito feliz. Que Deus me use sempre. Ai, sim. Eu sempre quero ser. Eu quero sempre fazer o melhor, sabe?
eu ouvi tudo isso e saber que tem um pouquinho ali, né, do meu trabalho me deixa muito feliz. Na verdade, não só meu, mas da minha equipe, né? Sim. Porque a gente sabe que não é só uma pessoa, né? Inclusive, sem você, minha querida, jamais nada disso seria possível, porque a persistência maior é sua, né? Lá em casa, todo dia, na rotina. Então, eu realmente sou muito grata por isso. Até pela Vanessa, que é a terapeuta, Sim. né, da Mirella, que acompanha ela ali bem de pertinho e vê o vínculo que elas construíram, todo esse carinho, todo esse suporte. E ver que quando a base realmente é a regulação, né, no processo terapêutico, a gente consegue evoluir bastante. Ver Mirella ali já mais curiosa, interessada pelos alimentos, e muitas das propostas que são trazidas são muito bem aceitas. Isso me deixa muito feliz. E para encerrar, eu queria muito que você deixasse assim uma palavra, um conselho, alguma coisa para uma mãe que de repente possa estar aí vivendo parecido com o que você viveu, né, uma dificuldade. O que você poderia dizer para ela agora? Olha, não desiste, vai atrás. Se você confia no teu instinto, se você vai em um lugar que você notou que não foi bem acolhida, não teve uma escuta e você acha que tem algo ali, vai atrás, não desiste. Os nossos filhos precisam da gente. Então, só vai atrás, vai com medo mesmo, porque eu fui com medo. É verdade. Eu fui com medo, não nego, e me arrependo até de não ter ido antes. Tenho essa culpa, né? Não esquece isso, mulher. As coisas acontecem quando a gente tá pronto pra acontecer. Sim, né? sim. Você já veio preparado, você já tinha feito metade do caminho já quando você veio. Então, com certeza foi o melhor momento. Sim. Você, mulher, é realmente fonte de inspiração para muitas mães. Eu sempre falo, eu tenho 3 filhos e mesmo assim eu não imagino a tua dor. Porque passar o que você passou e o que assim, você vivenciou e o que você vivencia no dia a dia. Porque convivendo com autismo é como você disse, é um dia de cada vez. Eu não sei o que você sente. Eu só quero buscar te apoiar e contribuir contigo da melhor forma possível, um dia de cada vez. Obrigada. E toda a minha equipe também, porque juntas a gente tem o mesmo propósito, né? Realmente esse é o nosso valor, o legado que eu quero deixar no mundo é contribuir ao máximo com quantas mães, assim como você, eu puder. Então, eu quero muito te agradecer por estar aqui hoje, por ter vindo com medo mesmo. Espero te receber em outros momentos também. Obrigada, Bruno, por você ter ficado com Mirella. E a gente se vê em breve. E se você tá aqui até agora, tenho certeza que deve ter sido muito engrandecedor para você, assim como foi para mim. Compartilha esse episódio com outras mães que você acredita que precisam ouvir o que a Milena compartilhou hoje aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo.